Gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês essa bela obra da editora Belas Letras, Anjos do Tempo. Uma obra de Kevin Anderson baseado nas letras de Neil Peart, lá da banda Rush. Bom, a obra tem aproximadamente 300 páginas, ela traz uma série de gravuras que ajudam a contextualizar aquilo que tu está lendo. E o interessante dessas gravuras, né, é que elas são do mesmo artista que produz as capas do disco da banda. Bom, mas do que se trata essa obra? Essa obra a gente percorre então a trajetória do jovem Owen. Esse é um rapaz que está questionando a ordem constante das coisas na qual ele vive, porque é um mundo que depois de muitas guerras, um homem tomou o controle, o relojoeiro, e ele, a partir de agora, determina como as coisas vão ser, o que vai acontecer, o que tu vai fazer. Então, o relojoeiro, representação máxima da ordem, né, da busca constante para que as coisas ocorram dessa forma, como sendo a ordem a única forma capaz de evitar futuras guerras, desastres ou misérias. Será que realmente isso é possível? Será que realmente é assim? E aí começam alguns questionamentos. Do outro lado nós temos o anarquista, que é o símbolo máximo, né, da busca pela desordem, né, na busca da ruptura daquela ordem pré-estabelecida e a liberdade a partir da ruptura desta ordem, né? Então no meio disso tudo nós temos o Owen, que questiona essa ordem dada, essa ordem constante, mas também não quer essa liberdade plena na perspectiva de que talvez a totalidade da liberdade geraria uma série de contradições e problemas sociais. E é legal porque ele percorre cidades que não são governadas pelo relojoeiro e que apresentam outras problemáticas. Ou seja, cidades que teriam em tese um pouco mais de liberdade, mas na prática nós teríamos então toda uma série de miséria social. Mas também a gente encontra as contradições da ordem plena, né? Ou seja, o que é essa busca de uma ordem, o que é essa busca de uma continuidade no que fazer. Isso gera em termos de limitação do indivíduo, e não só do indivíduo, mas da sociedade como um todo. Vamos ler um trecho para ver. Vamos lá. Aqui eu vou ler um trechinho bem da introdução que nos ajuda a compreender um pouco dessa questão dada da ordem. O melhor ponto de partida para uma aventura é uma vida perfeita e tranquila, e alguém que percebe que isso não é o suficiente. Na colina coberta por um pomar verde, sobre uma curva sinuosa do rio Wing, o Owen estava encostado contra o tronco de uma macieira e olhava para longe. De lá podia ver, ou ao menos imaginar, o todo, o Albion. Crown City, a capital do relojoeiro, ficava longe, incrivelmente distante pelo que ele sabia. Ele duvidava que mais alguém no vilarejo se desse ao trabalho de pensar sobre a distância, visto que apenas uns poucos haviam empreendido a jornada até a cidade. Owen certamente não era um deles. Então olha só que interessante, né? Ou seja, a história ela inicia a partir de uma ruptura. Ela inicia a partir de um desconforto do personagem com uma dada conjuntura. Vamos lá mais um trecho. Parece que foi uma vida atrás, o que, é claro, não deixa de ser verdade. Até mais que isso, uma vida boa, embora nem sempre parecesse assim. Desde o início eu tinha estabilidade, uma felicidade palpável e uma vida perfeita. Cada coisa tinha o seu lugar, e cada lugar tinha a sua coisa. Eu sabia o meu papel no mundo. O que mais poderia querer? Para que um determinado tipo de gente, essa pergunta jamais pode ser respondida. Era uma pergunta que eu tinha respondido à minha maneira. Hoje, ao olhar esses anos, em retrospectiva, consigo mensurar minha vida e comparar a felicidade que deveria estar lá, de acordo com o relojoeiro, com a felicidade que havia de fato. Apesar de eu agora ser velho e cheio de memórias, gostaria de poder reviver tudo de novo. Ou seja, aquela dada expectativa do que ele deveria fazer não era a liberdade, não era a vida sonhada. Se o relojoeiro e os seus servos, de alguma forma, tentavam impor uma certa rotina e ordem como sendo o único caminho para a boa vida, ele questionava se realmente era isso, nascer e morrer aonde eu fui determinado, nascer e viver aonde me foi condicionado. E é nisso que ele começa a questionar. Então o livro ele tenta de certa forma buscar e apresentar um meio termo. Nem a liberdade plena
defendida pelo anarquista, mas também nem essa ordem plena defendida pelo rejoeiro. Ele mostra que talvez o ponto mais adequado esteja no meio termo, uma certa ordem capaz de minimizar as desigualdades sociais e todas as problemáticas oriundas de uma possível liberdade plena, e também um pouco de liberdade para que o indivíduo possa também mudar a sua realidade, mudar o seu contexto, a sua conjuntura e poder escolher o seu caminho. Então ele mostra que o caminho adequado, né, o que o Owen escolhe, ele não tenta impor isso a ninguém, não é a liberdade plena e nem a ordem plena, e sim um meio termo entre essas duas opções. Então é um livro interessante. Não vou dizer que é o melhor livro que eu li esse ano, está longe de ser disso, mas eu gosto muito das gravuras, eu gosto muito do contexto, eu gosto muito de algumas discussões que ele traz, principalmente quando o Owen visita cidades que apresentam um pouco mais da dita liberdade, mas que é utilizada num viés de oprimir e que causa uma série de violências para com o indivíduo, né? Então é interessante essa dicotomia, e o autor ele não nos coloca um lado como sendo verdadeiro, a verdade absoluta, mas sim ele apresenta as duas defesas dos dois lados, as verdades que cada um traz, e nos deixa, assim como o Owen, tentar escolher um caminho que é nos condicionar talvez o caminho do meio termo, né? Um pouco de liberdade e um pouco de ordem. Então é isso, espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir, compartilhar, e até a próxima, pessoal!